Quem foi Noé? Noé é um dos personagens mais famosos da Bíblia e sua história é contada no livro de Gênesis. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade de sua época e desempenhou um importante papel nas Escrituras. Nesse estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Noé. Noé, filho de Meleque, da linhagem de Sete, foi o último patriarca antediluviano. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. Embora exista uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais aceita é aquela encontrada explicitamente na Bíblia. Com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade. Foi por volta dos seus 480 anos que Noé recebeu de Deus a ordem para que construísse a arca. Depois passou 120 anos até que Deus executasse juízo para com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que ele pregou a justiça, incansavelmente, porém sem resultado, pois não houve arrependimento. Noé foi ridicularizado pela população de sua época. Apesar de toda a complexidade no processo de construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes e tendo que suportar todo o escárnio de seus contemporâneos, Noé foi fiel a Deus. Ele construiu a arca e colocou a sua família e os casais de cada espécie de animais dentro dela, conforme a ordem de Deus. Quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora e a terra foi inundada. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício de ação de graças a Deus, com animais limpos e aves. Provavelmente a profissão de Noé era agricultor. Isso parece concordar com Gênesis 9:20, que descreve uma vinha plantada por Noé. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto. Ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito em Gênesis 9:20 confirma essa condição. Noé plantou uma vinha, ficou embriagado e de uma forma vergonhosa se expôs em sua tenda. Cã, provavelmente levado por seu filho Canaã, zombou de Noé. Como consequência dessa ação maldosa, Noé amaldiçoou Canaã. Em contraste a isso, Sem e Jafé foram respeitosos com Noé. Eles o cobriram e foram abençoados. A Bíblia declara que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Todos eles nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam sobre a terra e multiplicaram-se, conforme a ordem dada por Deus. Existem várias referências a Noé no Novo Testamento. Todas elas afirmam seu exemplo de retidão, fé e justiça. O próprio Jesus fez referência a Noé, comparando os dias que antecederam o dilúvio e a civilização perversa daquela época com os dias da vinda do Filho do Homem. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé, chamando-o de pregoeiro da justiça, mas foi o escritor de Hebreus que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando-o na galeria dos heróis da fé. Ele escreve: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Sem dúvida, a história de Noé é um exemplo para todo cristão. Ele creu no Senhor acima de tudo e não viveu conforme a perversidade que havia ao seu redor.